Boa noite. Passando aqui mais uma vez para que a gente possa falar, comentar, conversar um pouco sobre direito esportivo. Recebi algumas solicitações nas minhas redes sociais pedindo para que pudesse explicar todo esse desmembramento do caso do Gabigol, que foi condenado por doping. O Gabigol, na verdade, ele foi condenado, foi suspenso por 2 anos por doping. E esse julgamento dele começou na semana passada e foi finalizar, terminou, né? No dia de hoje, no dia 25 de 4 de 2024. Bom, a pena dele começa a ser contada na data da infração, ou seja, no dia que ele pratica o ato infracional. Como seria esse ato infracional? O Gabigol, ele simplesmente vai ao local designado para fazer essa coleta da urina e ele impede que os fiscais da WADA, acredito eu que seja a WADA, que é a World Anti-Doping Agency, e ele simplesmente impede que os fiscais visualizem ele fazendo essa coleta. Então ele faz a própria coleta indiretamente e não deixa com que os fiscais possam verificar que de fato foi ele quem urinou no potezinho. Então, a partir disso, essa é o ato infracional dele. Então, no momento em que ele praticou essa infração, a partir daí que começa-se a contar a pena dele, tá? Então, a pena dele, por ter começado lá atrás, ele pegou 2 anos, essa pena vai até abril de 2025. Esse julgamento dele teve o veredito de 5-4 a favor da condenação. Então 5 pessoas, 5 auditores, né, do caso, votaram a favor da condenação e 4 votaram contra a condenação dele. O Gabigol ele foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que é mais ou menos o seguinte, vou ler aqui para vocês. Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo ou controle. Então, como é que funciona isso? Ele tentou fraudar. Então, de fato, por mais que ele faça a urina dele, ele colete de forma não intencional, tá? Não querendo fraudar, mas de forma inocente. Então, indiretamente, ele está fraudando, porque ele está impedindo com que o fiscal ele possa visualizar que, de fato, foi o Gabigol mesmo quem fez aquela coleta. Então, está configurada uma fraude aí. Então, por isso, ele foi denunciado no artigo 122. E ele pegou uma pena, na minha concepção, ele pegou uma pena mediana, porque o código, ele dá para esse delito, né, para esse delito, uma pena de suspensão de até 4 anos. Então ele pegou uma pena mediana entre a pena mínima e a pena máxima, mas enfim. Como é que funciona como é que funciona essa coleta? Essa coleta dele, o atleta é sorteado. Nesse sorteio ele tem que ir fazer essa coleta de um exame de urina e o fiscal do órgão que fiscaliza, o fiscal do órgão que fiscaliza ficou estranho, mas o fiscal do órgão que faz toda a análise científica, ele precisa analisar. Por que precisa analisar? Porque há um tempo atrás, uma atleta ela já fraudou uma coleta, no qual uma colega dela de clube urinou no recipiente no lugar dela. Então, a partir daí descobriram. Como que descobriram? Porque ela já era reincidente, ela já tinha tido uma condenação. Então ela já tinha o DNA dela lá na WADA. Então, paralelo a isso, conforme a colega dela fez a urina e colocou o nomezinho dela no potinho e entregou, sem que os fiscais pudessem de fato averiguar que tinha sido a própria atleta, então a partir daí a WADA já mudou essa chave e todos os fiscais precisam visualizar de fato mesmo que o atleta está urinando no potinho,
beleza? Bom, senhores, cabe recurso, tá? Recurso ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, da FIFA. Acredito eu que o Gabigol tenha possibilidades boas de ser absolvido lá no CAS, mas isso vai dar um trabalhinho. Muito possivelmente ele possa responder isso com um efeito suspensivo e continuar jogando, mas de qualquer forma, neste presente momento, neste atual momento, ele está suspenso por 2 anos, beleza? Então, bem curtinho, bem objetivo, para que o pessoal possa mais ou menos entender como é que funciona isso, beleza? Abraço, fiquem com Deus e a gente se esbarra por aí. Valeu, tchau, tchau.